Rapaziada, o assunto da vez agora, principalmente entre os nossos torcedores rivais, é que o clube do Remo foi beneficiado pela arbitragem. Esse assunto, inclusive, ontem foi talvez o assunto número um no Pará. E eu quero comentar uma questão aqui muito interessante que faz muito sentido e que alguns torcedores acabaram comentando. Mas antes disso, seja muito bem-vindo no canal do N, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Chegando a 10 mil inscritos, a gente vai sortear uma camisa do Remo para vocês. Temos aqui um projeto mais amplo para esse canal, mas deixa só eu resolver aqui a minha situação profissional, que aí a gente se dedica um pouco mais para esse canal aqui. Se inscreve aí que é importante pra gente, tá? Lembrando que é importante que você se inscreva pra gente ter um segundo canal também, caso judicialmente, né, algumas pessoas tentem interferir no nosso trabalho. Rapaziada, esse vídeo é patrocinado pela Esportiva Bet. Se você não se cadastrou na Esportiva Bet, primeiro comentário fixado, lá você tem pagamento antecipado, lá você tem também o cash out parcial nas múltiplas, que você, a galera que gosta de apostar numa múltipla, às vezes está batendo a múltipla, mas você está com medo de um jogo dar errado, né? De um jogo dar red, você pode dar o cash out parcial e aquela aposta ainda está contando ainda. Cadastre na Esportiva Bet para você conhecer isso e muito mais. Primeiro comentário fixado. Bom, rapaziada, é o seguinte. Ontem, né, anteontem na verdade, o clube do Remo, ele ganhou da Tuna. Um jogo polêmico com a arbitragem horrorosa que foi para os dois lados. Antes da gente falar desse pênalti da Tuna, eu quero aqui só deixar claro que o gol que a Tuna faz nem escanteio foi. Foi bizarro ontem, anteontem, né? Caramba, o que eu tô falando de ontem? É porque eu tô gravando esse vídeo pela manhã, né? Aí você já sabe, né? Mas quando a gente fala de uma arbitragem, a gente não pode falar só de um lance isolado. E esse lance ele foi bizarro, assim como vários. O cara deu um escanteio que a bola não pegou ninguém. E não é que o juiz estava longe. Esse juiz ele apita perto. Teve uma falta no Janderson no primeiro tempo que ele não deu. O cara deu a carga nas costas do Janderson. Ele não deu. Foi fora da área, não foi pênalti. Teve gente cobrando, pedindo pênalti, mas não foi. Foi fora da área. E aí teve o lance capital desse jogo, aonde o diretor da Tuna ele saiu reclamando. Que foi justamente ali, né, o possível pênalti, suposto pênalti do Viseu, aonde há uma disputa lá dentro da grande área, a bola bate aqui nessa área do braço do Viseu, né? Ela resvala aqui e teve gente nas redes sociais falando que foi pênalti claro. Muitos torcedores do rival se aproveitaram da situação e falaram que o Remo foi beneficiado, né? O Remo só tá na final porque a arbitragem quis. Só que há uma coisa engraçada nisso, né? Quem são vocês para falar que o Remo foi beneficiado? Eu quero saber. Porque o jogo do Águia teve um lance que foi tão escandaloso quanto esse do Remo. Se esse jogo do Remo, se esse lance do Remo foi pênalti claro, que foi um crime o juiz não ter dado, imagina aquele lance dentro da área que acho que é o Vilela, né? Que vai igual um doido na bola, dá o carrinho, só pega o jogador e o árbitro e o VAR sequer revisaram o lance. Imagina só. O jogo era o mesmo contexto. Tava 2-1 para vocês. Se há o pênalti pro Águia, o Águia tinha a possibilidade de empatar, porque o pênalti, rapaziada, não é garantia de que o time vai fazer o gol não. Mas é uma possibilidade clara de você conseguir o gol. E nesse caso, era pênalti pro Águia, claro. Teve torcedor que falou o seguinte: Wene, isso daí nada mais é do que jogada da Federação Paraense para ter a dupla repar na final. Eu acho que nem precisava disso, cara, porque tecnicamente Remo e Paysandu eram superiores a Tuna e Águia. Só que os dois passaram dificuldades. O Paysandu conseguiu ganhar de 3-1, mas teve dificuldade contra o Águia, tomou um empate também, mesma coisa do Remo. O Remo teve alguns momentos ali de superioridade contra a Tuna, mas teve muita dificuldade. O Remo poderia ter vencido de 3-1 também, porque o Adailton manda uma bola na trave ali, e aquela bola teria matado o jogo. Então foram contextos parecidos, situações parecidas. Eu não concordo com essa questão de que a federação ela mexeu os pauzinhos para ter a dupla repar na final, porque, cara, a arbitragem no Pará é muito ruim, cara.
Com o VAR, os caras estão fazendo as atrocidades que estão fazendo. Imagina se não tivesse VAR. Ano passado, por exemplo, com o VAR, o Braulio não expulsou o João Vieira diversas vezes no jogo. Na final, primeira final. É que a arbitragem é muito ruim. Cabe a Remo e Paysandu se unirem nisso aí, porque, cara, fora dos bastidores tem que ter união de Remo e Paysandu, cara. Tem que ter união. Eles estão sozinhos no norte. A verdade é essa. Remo e Paysandu estão sozinhos no norte. Eles não têm ninguém. A CBF não tem ninguém. E os caras ainda votaram a favor do Edinaldo Rodrigues. Porque não tinham outra escolha. A verdade é essa. Eles não tinham outra escolha. Então, nesses casos assim, quando é pra brigar por um futebol mais justo, por uma situação mais justa, Remo e Paysandu tem que estar unidos. Eles têm que chegar na Federação Paraense de Futebol. A gente não quer árbitro daqui apitando o jogo. E a gente quer escolher, nós dois vamos entrar num consenso aqui do que é melhor. Qual um árbitro aí que, pode apitar esse jogo imparcial? Porque o clássico, irmão, ele tem que ser definido dentro de campo, não de arbitragem, pô. Eu não quero que o Remo seja campeão em cima do Paysandu porque o árbitro interferiu, pô. Mancha o título. Mancha o título. Eu quero que o Remo seja campeão de maneira limpa, ganhando o jogo. E a mesma coisa, eu acredito que boa parte dos bicolores, né? Eles não querem que o Paysandu seja campeão no apito, para depois ter a mesma reclamação que teve ano passado. E olha que eu nem fiquei reclamando, mas teve torcedor que ficou na bronca, pô. Teve torcedor que ficou puto. Porque claramente o Braulio ano passado ele foi tendencioso. Por isso que eu falo, tem que ter um consenso de Remo e Paysandu para que isso aí não volte a acontecer. Esses erros de arbitragem na final não voltem a acontecer. Deixa aí seu comentário, quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.